Olá, boa noite a todos, a todas, a todes, a todex. Me digam aí se a imagem tá boa, se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Xangô abençoe, Cecília, João Ribeiro, Roberta, Ateliê Afro Oiá, Reginaldo. Estão me ouvindo bem? Márcia Pereira, Fernanda, Pai Maglo, Laerte Negro, Bruno Sanches. Bom, vamos lá. Sara, minha filha, Márcia Pereira, Reginaldo. Ah, bom, eu estou começando hoje um novo projeto de lives. Todo mundo sabe que eu tenho basicamente o Joim. Estou bem, mãe querida, sua bênção, estou bem. Eu tenho pensado basicamente em dois pontos principais com relação à luta contra o racismo religioso, não é? De um lado, deixa eu fixar aqui, deixa eu fixar fixar aqui o título. Então, eu tenho pensado que nós precisamos, não é, acima de tudo, naturalizar, não é, a existência do axé, o ser de axé, o pensar como pessoa de terreiro, como pessoa preta de terreiro. Nós precisamos naturalizar a nossa existência, não é, como povos e comunidades tradicionais de terreiro, porque na verdade é isso que nós somos. É interessante notar que tudo que diz respeito às religiões hegemônicas é natural, não é? Quer dizer, é natural, é inconteste, é aceitável, não é? Agora, tudo que diz respeito às tradições diaspóricas sempre nós precisamos a todo momento estarmos justificando, nos explicando, informando, ensinando, nos defendendo, não é? Quer dizer, então, está posto, não é, que aos olhos da branquitude não é natural a nossa existência como povos e comunidades tradicionais de terreiro, não é natural. Portanto, nós precisamos da nossa ética, não é? Quer dizer, é preciso dizer que nós temos uma ética, que nós temos a nossa maneira de pensar, que nós temos os nossos saberes pretos ancestrais, que nós temos a nossa maneira de viver, que nós temos a nossa epistemologia. Na verdade, não é epistemologia, mas a gente acaba adotando esse nome por conta de ser um modo, não é? Como, de uma maneira geral, a sociedade compreende um conjunto de saberes, um conjunto de conhecimentos de determinado grupo social. Então, o primeiro ponto para o qual eu quero me voltar é para que nós precisamos, não é? Em alguma medida, nos pensar como povos e comunidades tradicionais de terreiro, não é? E isso passa por um movimento de descolonização ou decolonialidade, não é? Quer dizer, esse movimento que ele começa como teórico e acadêmico, mas está posto para mim que nós precisamos sulear, não é? Quer dizer, para tomar Boa Ventura, nós precisamos sulear, nós precisamos, em alguma medida, ser sustentados,
ser menos norteados, e aí no sentido de uma epistemologia hegemônica padrão do norte, e nós precisamos sulear ou ser sustentados ao invés de norteados, não é? Quer dizer, a ideia não é de uma epistemologia, de uma episteme, de um único modo de ser, viver e estar no mundo, não nos representa, não é? Quer dizer, o binarismo não nos representa. E eu gosto sempre de retomar a ideia do projeto humanista europeu, e nós precisamos entender que o projeto humanista europeu é um projeto extremamente colonial, e esse projeto humanista europeu foi quem disse que nós não temos uma epistemologia, não é? Que o continente africano não tem uma epistemologia, que o que não for europeu é menos humano, é mais primitivo, é menos racional, é menos científico, não é? Quer dizer, como diz, cabe aqui a questão, não é? Quer dizer, como diz, exatamente, Márcia, nós estamos desnorteados, não é? Então, essa epistemologia do norte, ela fracassou, ponto. Não é? Quer dizer, a epistemologia hegemônica, eurocêntrica, ela efetivamente fracassou. E nós precisamos da nossa epistemologia, não é? Sobretudo nós de terreiro, não é? Quer dizer, eu entendo, não é, que nós tivemos que lidar, até por questões de sobrevivência, com 350 anos de apagamento, de silenciamento, de racismo, não é? Quer dizer, nós tivemos que lidar com 350 anos de desnaturalização existencial, não é? Quer dizer, nós tivemos que lidar com 350 anos de desnaturalização existencial, porque nós somos existências, não é? Quer dizer, eu nem gosto da categoria mais humano, menos humano, eu nem gosto da categoria humanidade, porque essa categoria é uma categoria criada pelo projeto humanista europeu, e essa categoria só serve para eles, não serve para nós. Nós somos existências, nós somos multiplicidade da força criadora, nós somos memória existencial, nós somos a multiplicidade de potências, não é? Nós somos exatamente, não é, tudo aquilo que o projeto humanista europeu disse, não é, com todas as letras, que não podia existir, que não seria capaz de fazer ciência, que não seria capaz de pensar uma epistemologia própria, não é? Então nós somos justamente o oposto, não é, do que eles querem que sejamos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu tenho me perguntado muito sobre isso, e por favor façam as suas contribuições, eu estou lendo aqui. Quem disse, quem foi que nos nomeou? Quem foi que disse quem nós éramos e quem nós poderíamos ser? Quem que semanticamente significou a nossa existência? Quem fez isso? Não é? Quer dizer, quem nos preencheu semanticamente dentro de uma epistemologia do norte? Quem foi que disse? Não é? Então, nós precisamos, mais do que nunca, voltarmos-nos para a nossa existência, não é? Nós precisamos nos voltar para uma autocompreensão que desminta
todas as verdades, não é, quer dizer, todas as verdades norteadas, contadas sobre nós. Não é, quer dizer, então, nós precisamos existir, é meio um processo de descontaminação, não é? E vocês devem me acompanhar aqui. Então, eu estou muito interessado em olhar atentamente, não é, para os sentidos, não é, para uma semiótica presente entre os povos e comunidades tradicionais de terreiro. Nós precisamos parar, em alguma medida, de nos pensarmos a partir da perspectiva daquele que nos escravizou, daquele que não suportava a nossa existência, daquele que criou, não é, estrategicamente o racismo, não é, daquele inclusive que criou a categoria negro, porque antes deles criarem a categoria negro, nós éramos existências, nós existíamos e podíamos existir como multiplicidade do Criador. Então, nós vamos ter um conjunto de encontros aqui no Instagram, e nós vamos falar sobre o corpo, nós vamos falar sobre dança, nós vamos falar sobre a magia preta, nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar, não é, sobre a nossa maneira. É importante, não é? Quer dizer, as pessoas precisam entender que chegou um momento crucial em que nós precisamos dizer quem somos. E dizer quem somos pela nossa boca, não é? Com o nosso Ocã, coração, com o nosso Ori, com o nosso Ará Egungun, com a nossa ancestralidade, não é? Com a nossa Ebé, com a nossa família. Então, nós precisamos dizer quem somos, não é? Quer dizer, e mesmo que em alguma medida isso seja mal interpretado ou não compreendido, quem precisa compreender somos nós. Não é? Quer dizer, nós precisamos falar a partir da nossa cosmopercepção, a partir da nossa cosmosensação, a partir das nossas cosmovivências, não é? Então, é chegado o momento em que nós precisamos, e eu nem estou dizendo dizer isso para o estrangeiro, eu nem estou pensando, o estrangeiro, não é? Quer dizer, ele vai receber a informação e ele pode, em alguma medida, né, compreender ou não. Eu penso que o estrangeiro sempre vai ter muita dificuldade para compreender, porque a colonialidade do poder é uma força muito poderosa, não é? Quer dizer, e a colonialidade do poder, ela tanto cega quanto ensurdece. Portanto, pode ser que o nosso modo de pensar o mundo, de significá-lo, em alguma medida, soe um grito estridente e doloroso àquele que está acostumado a dizer o que é o mundo, como esse mundo funciona, como ele deve funcionar, quem pode viver, quem pode morrer, como nós devemos nos alimentar, não é? Como nós devemos crer na força criadora. Então, em alguma medida, eu não estou querendo, até porque não é próprio da nossa episteme, a conversão proselitista é muito comum nas tradições, nas religiões hegemônicas, não é próprio da nossa cultura. Eu prefiro chamar cultura do que religião, e a gente vai ter que dizer,
institucionalmente, nós ocupamos essa gavetinha. Institucionalmente, nós ocupamos essa gaveta institucional que vocês chamam de religião. Mas, em certa medida, também essa denominação está além e aquém da nossa existência e da nossa epistemologia, não é? Então, eu penso que uma verdadeira luta começa pelo fortalecimento interno, não é? Quer dizer, nós precisamos, em alguma medida, nos fortalecer, e também faz parte, e por isso que eu estou chamando de ética preta terapiax, porque tem a ver com um processo de cura, tem a ver com um processo de cura, não uma terapia que você vai aplicar para curar o outro, não, é um processo autoterapêutico, não é? Quer dizer, um processo que envolve o todo, não é? Quer dizer, o todo existencial, que envolve, inclusive, a nós todos como multiplicidade da força criadora. É importante destacar que nós não temos um criador, nós temos uma força criadora, nós temos uma origem, e é a origem. A origem é a nossa força criadora. E a partir desta força criadora que nós podemos existir. Então, nós precisamos, se nós queremos, não é? Quer dizer, se nós queremos alguma mudança, e, não é? Quer dizer, como diz, não é? O Karamedi, o primeiro Odu no Merin de Logum, atalho não é caminho completo. E me parece que ao significar as nossas coisas a partir do olhar do outro, do olhar do colonizador, daquele que nos escravizou, daquele que decidiu quem era humano e quem não era, eu sei que em alguma medida a gente se viu forçado a adotar essa estrutura semântica, não é? Quer dizer, é uma estrutura semântica, só que agora a gente não precisa mais. Agora a gente não precisa mais dessa estrutura semântica, não é? E, portanto, nós não podemos mais negar a nossa magia. E também não podemos, não é, em alguma medida, não podemos mais, em alguma medida, buscar a palatalização, não é? Quer dizer, a nossa palatalização para que sejamos aceitos. Tatiana está dizendo aqui, Tatiana, minha filha, Xangô abençoe, a importância de compreender sobre nossa autodeterminação e agência. Exatamente. Ponto. Então, é Oxalá falando pela sua boca. Oxalá é o ar, não é? Quer dizer, oxigenando a nossa mente, o nosso coração e a nossa existência. Então, a gente precisa entender que nós podemos existir, não é? Quer dizer, e existir passa por autocompreensão, autodeterminação e protagonismo ou agenciamento, não é? Quer dizer, então é fundamental que nós nos compreendamos a partir da nossa própria história, E aí, né, não poderia ser diferente, nós precisamos começar por Exu, por uma análise, não é? Por uma ética exuística, não é? Temos de começar por uma ética exuística. E aí eu vou tomar, não é? Quer dizer, um oriqui em português, não é? Para a gente começar a entender que ética é essa que deve nos curar e
em alguma medida, nos significar e nos agenciar, né? Quer dizer, e nos dar o devido protagonismo. Exu faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. É numa peneira que ele transporta o azeite, que compra no mercado, e o azeite não escorre dessa estranha vasilha. Ele matou um pássaro ontem com uma pedra que só hoje atirou. Pronto. Então, eu já quero parar aqui nesse verso. Ele matou um pássaro ontem com uma pedra que só hoje atirou. Ele atirou uma pedra hoje e matou um pássaro ontem. Pronto. Então, Exu já está nos dizendo que essa maneira binarista de compreender o mundo, tempo, espaço, passado, presente e futuro, não nos contempla. Não nos contempla porque nós estamos num círculo, e esse círculo ele é gerundivo, ele é contínuo, e que Exu pode romper, não é? Inclusive, é responsável, não é, pela ruptura da estrutura fixa, eurocêntrica, tempo-espaço. Então, a gente primeiro então já começa a desfazer o binarismo, não é? Quer dizer, o binarismo ele está colado no projeto humanista europeu, não é? E eu tenho insistido que as noções de certo e errado aplicadas aos povos e comunidades tradicionais de terreiro não dão conta deste espaço cultural epistemológico, não é? Quer dizer, eu tenho dito, inclusive, que a noção de erro ela é uma noção extremamente capitalista, com vistas a sempre vender o mais correto, não é? Quer dizer, Exu, se ele se zanga, pisa nessa pedra, na pedra que ele atirou hoje e matou um pássaro ontem, pisa nessa pedra e ela põe-se a sangrar. Aborrecido, ele senta-se na pele de uma formiga. Sentado, sua cabeça bate no teto. Em pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Sentado, sua cabeça bate no teto. Em pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Aborrecido, senta-se numa pedra e ela põe-se a sangrar. É numa peneira que ele transporta o azeite que compra no mercado e o azeite não escorre dessa estranha vasilha. O que nós temos aqui? Nós temos a contradição. A ética exuística é uma ética da contradição. É uma ética das possibilidades múltiplas. E, sobretudo, a magia de Exu é a magia do impossível. É a magia do que o Ocidente elegeu como impossível, não é? É preciso isso, e aí a gente precisa ficar muito atento, não é? À colonialidade do poder, ao colonialismo, porque não é difícil cair nas armadilhas binaristas do colonialismo, não é? E a ponto, não é, de, em alguma medida, reproduzirmos transfobia, homofobia, racismo, misoginia, toda sorte de violência e de segregação e exclusão. E esse Oriki, ele já está apontando, não é, para
uma ética das possibilidades, possibilidades existenciais. Está muito posto para mim uma estrutura sintática da língua iorubá, que é a seguinte estrutura. Como é que você pergunta para a pessoa como vai você em iorubá? Como é que você pergunta? Você pergunta Shealafiani? Shealafiani? She é o modal, é semelhante ao do e das do inglês. Aláfia, essa palavra todo mundo conhece. Bem, bom, tudo ótimo, paz. E o ni é o verbo ser estar. Então, Shealafiani, como vai? Como está? E a resposta é a melhor, a resposta é efetivamente da ética exuística. A resposta é moa, moa, mo, pronome de primeira pessoa do singular, em iorubá, eu, e o a, o verbo existir. Portanto, você pergunta para alguém, como vai você? A resposta é, eu existo. Existir que importa. Todas as existências importam, desde que elas não invalidem outras existências. Como nós temos visto agora, exatamente neste momento, a naturalização da morte prematura, porque de verdade a morte não é um problema a partir de uma ética preta de povos e comunidades tradicionais de terreiro. A morte não é um problema, até porque o que nós chamamos de morte não é morte, não é? Quer dizer, porque não há morte, de verdade, não há morte, né? Quer dizer, mesmo que os dicionários, né, iorubá traduzam iku como morte, não é morte, né? Quer dizer, é mudança de estado. Também não tem, mesmo que os dicionários traduzam, não é? Itunlá como reencarnação, não é reencarnação. Não é? Porque é preciso entender, quer dizer, que quando eu sou linguista, e eu vou significar o mundo do outro, eu vou significar com os meus olhos, eu não vou significar com os olhos dele. E, portanto, se eu uso a minha língua para significar o mundo do outro, automaticamente eu estou colonizando o outro. Né? Colonizando, despotencializando e desnaturalizando, tirando, inclusive, a natureza epistêmica desse conjunto de saberes e conhecimento. Ficamos muito atentos ao que eu tenho chamado de colonização linguística. Grada Quilomba fala muito sobre isso em Memórias da Plantação. Fiquemos atentos à colonização linguística. Não vamos interpretar o mundo a partir de uma transferência linguística imediata. Não façamos isso. Quer dizer, transferência linguística não é, quer dizer, é colonização. Não é? Um outro exemplo que eu quero dar, quer dizer, por exemplo, a palavra saúde, né, que nós usamos. Saúde, que nós buscamos a saúde, nós queremos a saúde, mas mesmo essa palavra em português, ela é muito fragmentada. Saúde da cabeça, saúde do coração, saúde mental, saúde do corpo. E isso não contempla uma epistemologia preta de terreiro, não contempla, porque a saúde ela só pode ser significada a partir do todo, Muito embora, né, nós temos um ritual no candomblé, que é o bori, né, quer dizer, dar de comer a cabeça, alimentar a cabeça, revitalizar a cabeça ancestral, a cabeça interior, não é? Então,
não é a cabeça que está comendo, até porque o outro extremo da cabeça é o dedão do pé. Então, a cabeça come e o outro extremo da cabeça são os pés, porque os pés, eles que nos conduzem. Então, não é possível pensar uma saúde a partir de uma ética preta de povos e comunidades tradicionais de terreiro por meio da fragmentação da saúde. Não é? Quer dizer, saúde é saúde mental, é saúde física, é saúde do coração. Inclusive, nós temos um Odu, Irossumeji, que diz que a saúde só é possível a partir da total sintonia entre o coração e a cabeça. Porque o coração é o lugar do sensível, é a sede da inteligência, é a sede das emoções. Não é? Quer dizer, o coração é mais importante do que a cabeça. E eu acredito que a cabeça pode ser colonizada, o coração não. O coração não pode ser colonizado. Porque o coração é o lugar do sentir. E quando nós cuidamos de Ori, automaticamente, a gente fala Ori, mas não é Ori que nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando do todo. Nós estamos cuidando todo o corpo físico, Ara, Ori, Okan. Estamos cultuando o nosso Ara Egungun, a nossa ancestralidade. É preciso entender que a partir de uma ética exuística não existe ruptura. Nós estamos sempre no contínuo, nós estamos sempre no gerúndio. Não é? Então, isso, Bruno está chamando a atenção aqui. Por que o abraço é tão importante? Nós abraçamos com a cabeça ou com o coração? Nós abraçamos com o coração. Porque o coração é a sede da inteligência, é a sede do sensível. Quer dizer, os corações é que precisam se aproximar, não é? Nós abandonamos o coração, Quer dizer, essa sociedade, exato, Márcia, quer dizer, porque o coração é incontrolável como é Exu. Olha que ética maravilhosa. O coração é incontrolável, ele é incontrolável como é Exu. E o coração só pode, em alguma medida, ficar saudável no encontro, né, com a cabeça. Mas a cabeça é colonizável, o coração não é colonizável, não é? E aí, interessa-me muito, não é, que nós sejamos, não é, descolonizados. Sabe, interessa-me muito que, sobretudo nós, povos e comunidades tradicionais de terreiro, povos de comunidades de terreiro, que a gente seja de terreiro, que a gente viva como uma pessoa de terreiro, não é? Que a gente acredite que em algum momento a nossa vida foi salva por Orixá, Vodum, Inquice, que a gente acredita que em algum momento, que a todo momento estamos sendo direcionados por esse universo sensível, ancestral, preto, africano. É preciso que que esse sentimento de pertença, não é? Um sentimento de pertença, seja um sentimento visceral. Sentir não é fraqueza, né? Muito pelo contrário, porque encarar Exu, que é o próprio sentir, é uma atitude muito corajosa, Não é? Quer dizer, a nossa sociedade, ela é binarista, portanto, ela sempre trabalha com mais fraco, mais forte, com certo, errado, o que você pode sentir e o que não pode sentir. Mas isso não nos contempla. Esse modus
operandi, não é? Quer dizer, essa epistemologia, ela não nos contempla, ela não nos contempla. E está provado, não é? Está provado que nós estamos muito colonizados, Emerson. Muito colonizados, muito colonizados. Não tem descanso em paz, porque ninguém precisa descansar. Quem precisa descansar do quê? Que descanso é esse? Aí eu quero trazer para vocês um oriqui de Exu para a gente entender um pouco mais essa ética exuística. Exu Atá Orixá Oxeturá Niorukó Babamoó Alagogoijá Niorukó Yaumpe Exu Odará Omokunrin Idolofim Le Shonshon Soriexé Elesse Kodje Kosidje Kianinje Bemi Aquilo laimuti exukuro, aquilaió laimuti exukuro, a xotum, xosi, laini tiju, exuapatá, somolo molenu, fiocutá de poió, logemó orum, ainla calu, papawara, atucamacheissa, Exumaxê, 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 Omó, Elomirã, Ni, Oxé. Eu quero trazer para vocês a primeira tradução em inglês feita deste oriqui. A primeira tradução. Exu, o inimigo das divindades. Oxeturá é o nome pelo qual o pai o conhece. Alagogoijá é o nome pelo qual o pai o chama. Exu Odará, o homem forte de Dolofim. Ele senta-se ostensivamente sobre uma perna. Recusa-se a comer e não deixa quem come engolir. Não se pode ter dinheiro sem pôr à parte uma porção para Exu. Não se pode ter felicidade sem pôr à parte uma porção para Exu. Ele que toma partido sem envergonhar-se. Exu que impossibilita a manifestação dos outros. Ele que transforma pedra em sal. A criança indulgente do céu. A primeira tradução feita por cristãos, porque os primeiros tradutores da língua iorubá foram seminaristas, foram cristãos, foram padres, foram pastores. Ele, cuja grandeza manifesta-se em toda parte. Apressado, o inesperado. Ele que quebra em fragmentos o que não se pode juntar. Exu, não mexa comigo. É com outra pessoa que você deve mexer, e tem uma variação da tradução que é: Exu, não me manipule, é outra pessoa que você deve manipular. Bom, me parece, né, quer dizer, está muito escurecido, que essa tradução está extremamente colonizada. Não é? Quer dizer, que ela está ali, né? Exu, inimigo das divindades, não é? Exu, não me manipule, manipule outra pessoa. Então, é uma tradução bastante problemática. A criança indulgente do céu. Então, é uma tradução que a gente vai perceber que ela está muito colonizada, não é? Quer dizer, ela está muito cristianizada, porque de verdade, quando os colonizadores chegaram na Yorubalândia, eles precisavam, em alguma medida, se ver refletidos naquela cultura.
É o que nós fazemos, todo mundo faz isso quando você vai para um lugar. Primeiramente você quer se sentir confortável, depois você começa a matar as curiosidades, a procurar as diferenças. Então esse primeiro olhar, ele é sempre muito colonizado. Então percebam, não é? Quer dizer, quando os colonizadores chegaram na Yorubalândia, eles não encontraram o demônio cristão. Eles não encontraram, não tinha o demônio cristão. Não é? Quer dizer, tinha essa divindade falocêntrica, não é assim? Exu é o falo, mas não é o falo no sentido ocidental da palavra, mas é o falo enquanto força criadora e fertilidade. Mas é o falo também que está no todo da cabaça, não é? Quer dizer, a cabaça você tem a parte útero e a parte falo, não é? A cabaça que nós chamamos cabaça de pescoço, não é? Quer dizer, para dizer, inclusive, que não pode haver vida sem a junção destes dois elementos, mas não é também para dizer que isso é determinante da vida, não é? Então, nós vamos observar aqui que em alguma medida, essa tradução, ela está muito colonizada. E eu quero chamar atenção principalmente para Exu Ata Orixá. Exu Ata Orixá não é Exu o inimigo das divindades. É Exu, a pedra primordial. A pedra primordial, a primeira pedra, porque de verdade Exu nasce, não é, do movimento da terra e da água, e essa junção faz a primeira pedra, que é Exu Yangui, não é? Então, a água se movimenta, a terra se movimenta, e aí nós temos um primeiro montículo de terra que, aquecido pelo fogo, pelo sol, se amalgama, não é? Quer dizer, então, Exu também, ele é um amálgama, e essa pedra começa a respirar a partir do momento que recebe a força criadora que é o próprio ar, não é? Então, Exu não é inimigo das divindades, Exu não é inimigo dos homens, Exu é a ética existencial, Exu é justamente a pedra primordial. Oxeturá é o nome pelo qual a força criadora o conhece. Alagogoijá é o nome pelo qual a força criadora lhe conhece. Porque de verdade, Olodumare não é pai. Não é pai nem mãe. Não, quer dizer, Olodumare, Olorum, os nomes utilizados para o pré-existente, para a origem, para a pré-existência, são, em verdade, isso, a origem, a força criadora. Então, é uma força criadora, não é? Que possibilitou a existência do orixá primordial Exu. E sim, ele toma partido sem se envergonhar, porque ele não tem lado, né? Quer dizer, Exu é o tudo, é o nada, é o barulho, é o silêncio, é a ausência, é a presença, é o movimento, é a inércia, né? Quer dizer, Exu é a eterna contradição humana, e também por isso que nós dizemos que Exu é o mais humano, entre aspas, porque eu não gosto muito dessa palavra, dos orixás, não é? E Exu que impossibilita a manifestação dos outros, porque ele pode ser a ausência.
Ele cuja grandeza manifesta-se em toda parte, porque nós sabemos, e vamos revisitar o Itan, em que Exu é a boca que tudo come, Mofedjé, Mofedjé, e ele saboreia tudo justamente para nos dizer, para nos possibilitar ser porção em nós. Todos nós temos Exu nos habitando, todos nós somos também Exu. E ele devora tudo para nos dizer, vai e devore o mundo. Devore o mundo. Devore tudo que for possível. Devore, devore. Devore. Exu é força existencial. Exu é força criativa. Não é? Exu não é um malandro, não é um inquisidor, não é aquele que pune, muito pelo contrário. Não é? Quer dizer, Exu ele é mais um disciplinador do que gestor, gestor do caos, no sentido daquele que gerencia o caos, não é? Mas ele não é o próprio caos, não é? Quer dizer, Exu, essa ética, não é? Quer dizer, de Exu, essa ética que eu estou chamando de terapêutica. Por que terapêutica? Terapêutica, não é? Porque tem a ver com liberdade, não é? Quer dizer, sentir e poder sentir sem violar uma ética coletiva tem a ver com liberdade, tem a ver com liberdade, não é? E aí eu quero destacar Exu Machê, Exu Machê. Eu quero destacar, não é? Quer dizer, Exu não me manipule, mas não é isso. Não é isso que está posto aqui. Exu, não brinque comigo agora. Eu passo a vez. Não brinque comigo agora. Eu passo a vez. É disso que se trata o 16º verso deste Oriki. Olha, Exu, não brinque comigo agora. Eu passo a vez para o meu colega. Brinque com o meu colega nesse momento. Não é? E a todo momento, Exu está brincando conosco. A todo momento, Exu está brincando conosco. Não é? Quer dizer, Exu é a alegria, Exu é a diversão, Exu é o movimento, e ele é realmente um brincalhão, porque a brincadeira é morada de uma ética atemporal, de uma ética disruptiva, de uma ética da multiplicidade existencial. Não é? Então, nós precisamos entender que quando nós temos aqui Exu Machemi, Omo Elomiran Nioxé, não é Exu, não me manipule, manipule outra pessoa. Não! Exu, não brinque comigo agora, eu passo a vez. Brinque com o meu colega. Brinque um pouco com ele, porque talvez até ele precise dessa brincadeira para se movimentar, não é? Quer dizer, para agitar, para gerar possibilidades, novas possibilidades, e sobretudo, para que nós tenhamos a continuidade existencial, uma continuidade existencial. Exu é efetivamente responsável pela continuidade existencial, e também por isso que ele é sempre o primeiro, porque ele é o primeiro, porque ele é o um. Ele é o primeiro, ele é o um. Ele é a pedra primordial, e portanto sem ele, pulando Exu, nós vamos deixar uma lacuna. E Exu vai voltar para brincar conosco, dizer, opa, sem mim vocês não podem brincar. Sem mim vocês não podem brincar, porque eu sou o todo.
eu sou a multiplicidade, eu sou o amálgama, eu que gero possibilidade, eu sou fecundação. Não é? Então, você não pode fecundar a sua vida sem colocar uma parte da fecundidade para Exu. Não é possível ter uma vida fértil, né? Quer dizer, uma vida abundante, opolopó e guiopê, quer dizer, a abundância do dendezeiro, sem que nós, em alguma medida, honremos uma ética exuística. Então, eu penso que essas conversas, elas são, como Exu, primordiais. São primordiais, não é? Quer dizer, essas conversas são como Exu, são conversas primordiais. Voou, já estamos aqui nos minutos finais da nossa conversa. E Exu é o Senhor da encruzilhada. E o que é a ética da encruzilhada? Qual é a ética da encruzilhada? A ética da encruzilhada é o cruzo. Então, você está numa mão única, uma mão única. O Ocidente, o eurocentrismo, são lugares da mão única. Você não pode refazer, você não pode desistir, você não pode desfazer para refazer. Isso tudo é interpretado como fraqueza. Você não pode mudar de carreira, você não pode mudar de casa, não pode mudar de amor, não pode mudar de profissão. Então, é a ética da negação de Exu, a ética da mão única. E aí, Exu, o que é? Exu é o cruzo. Ele cruza essa mão única. E quando ele cruza a mão única, o que acontece? Uma explosão de possibilidades. Porque o que faz o cruzo? Não existe encruzilhada sem o cruzo. O cruzo é quem gera a encruzilhada. Então o cruzo, ele gera o quê? 3 ou 4 possibilidades. Né? Quer dizer, o cruzo, ele gera a multiplicidade daquela mão única. Ele nega o que estava posto. E aí, não é? Quer dizer, a ética da encruzilhada é uma ética da negação, da angústia, inclusive ética da negação da angústia. O que é a angústia? A angústia é o exercício fixo de se manter no mesmo lugar, com a mesma escolha, do mesmo jeito, e crer, em alguma medida, que eu deixarei de existir ao desfazer e refazer uma determinada escolha. Isso é que é a angústia. Então, a angústia, ela é um lugar que lhe parece confortável, mas ao mesmo tempo é um lugar que lhe diz: não mude, porque será fraqueza. Quando, na verdade, o grande exercício de negação da angústia é voltar para o centro da encruzilhada, cruzar a própria angústia e escolher novamente um novo caminho. Então, a ética exuística, ela é uma ética da cura. Ela é uma ética dos prefixos des e re. Desfazer, refazer, recomeçar. É fundamental. É fundamental. Porque neste momento nós estamos diante de um adoecimento coletivo. O que representa um adoecimento coletivo e naturalização da morte?
representa dizer que não tem jeito, representa dizer que as coisas são assim e tem de ser assim e que pessoas terão de morrer para que nós possamos viver. Então, que ética é essa que naturaliza a morte? Que ética é essa que diz que só há uma possibilidade existencial e uma mão única para as nossas existências? Inclusive, que ética é essa que de verdade sacrifica vidas humanas? E depois, nós é que somos primitivos, violentos. A vida toda a Europa sacrificou vidas humanas. A vida toda o capitalismo sacrificou vidas humanas. A vida toda a tal da modernidade sacrificou vidas humanas. E agora, nós é que sacrificamos? Não, nós não sacrificamos nada. Quem sacrifica é o sistema capitalista, é o neoliberalismo, é o ocidentalismo, é o eurocentrismo que sacrifica, inclusive, vidas humanas. Portanto, apeguemo-nos a Exu, apeguemo-nos à ética exuística. Todos nós devemos recorrer à magia de Exu. Exu é magia, Exu é possibilidade, Exu é potência, Exu é abundância, é vida. Exu é o Senhor, não é? Do tudo e do nada. Exu é a própria contradição. E não, Exu não é o demônio, não há relação mítica, arquetípica alguma entre Exu e o demônio cristão. Exu não foi expulso do Orum, que nem é céu, na verdade é o nosso lar. Egiobê diz: o Aie é a nossa casa, é o mercado. O Aie é o mercado e o Orum é o nosso lar. Exu não foi expulso do Orum. Exu não traiu ninguém. Exu não acabou com ninguém. Exu não é a maldade. Não é, quer dizer, não há relação mítica ou arquetípica alguma entre Exu e o demônio cristão. Sim, e aí eu quero fazer uma correção. Exu é trickster. Também é trickster no sentido de ser disruptivo. Não é? Disruptivo. Mas nós queremos alguma coisa, cultuemos Exu e, inclusive, usemos Exu contra os nossos inimigos, porque Exu é protetor e ele pode nos proteger. Ele pode nos proteger. E ele irá nos proteger. Exu é o senhor da ética também. E a pessoa que tem ética tem Exu. A pessoa que tem coração e cabeça alinhados tem Exu. Então, livremo-nos de uma cosmopercepção colonizada. Uma cosmopercepção colonizada. Muito obrigado. É um conjunto, continuem comigo. Mandem as suas questões, podem falar comigo no privado. É um conjunto de 3 lives agora em agosto. Depois teremos um conjunto de 3 lives em setembro. Divulguem, falem com as pessoas, mandem as suas considerações, as suas críticas. Tá tudo bem, não tem problema, é Exu, Laroye. E passem para frente, não é? Quer dizer, vamos repotencializar os nossos saberes, naturalizar os nossos saberes pretos ancestrais. Vamos nos curar. Laroye, Laroye Exu, Exu Mojuba Exu, Coba Laroye, Laroye Exu, salve a contradição. Laroye.